Alegria, alegria a você, meu caro aluno, minha cara aluna. Que bom que você está aqui na aula de ensino religioso. E eu quero, nesse momento, me apresentar. Eu sou o professor Yuri Lima e vou te acompanhar ao longo deste componente, deste tema, com a seguinte reflexão. O objeto de conhecimento, ensinamentos da tradição escrita, das diferentes matrizes religiosas, africanas, orientais, ocidentais, indígenas brasileiras e amazônicas. E vamos juntos e juntas pensar os valores que tem nessas tradições religiosas. O amor, a justiça, a liberdade, a verdade, a solidariedade, a sabedoria e outros. Então, meu caro aluno, minha cara aluna, vamos com muita atenção, com muita paciência, abraçar esse tema de hoje, escrever com atenção e dar o nosso foco necessário para juntos e juntas bem aproveitarmos essa aula de hoje. Vamos que vamos! Meu caro aluno, minha cara aluna, hoje nós temos um objeto, um tema muito importante, que são os valores que permeiam as diversas tradições religiosas. Valores têm tudo a ver com a nossa vida, né? Tem tudo a ver com o sentido com o qual nós damos sentido, significado à nossa existência. Mas a nossa vida, a nossa existência, ela não ocorre de maneira isolada, ela não ocorre de maneira sozinha, mas muito pelo contrário, você, eu, cada um de nós construímos valores e não é diferente quando pensamos como é que esses valores se desenvolvem, como é que eles, na verdade, eles são semeados nos seios das mais diversas tradições religiosas, tá bom? Mas pensar em valores requer pensar em algumas perguntas necessárias para a nossa vida. E vem a primeira pergunta para você. Você já parou para pensar qual é o verdadeiro sentido da vida? Olha só a pergunta que eu quero te lançar. Qual é o verdadeiro sentido da vida? E aqui eu quero que você imagine um mapa que guia você pelos mistérios da existência, revelando caminhos de amor, compaixão e respeito. Esse grande mapa é um mapa ao qual não é outra pessoa que está fazendo, é você está fazendo o seu próprio mapa que vai te guiar por esses caminhos de amor, de compaixão e de respeito, ok? Mas eu quero fazer uma ponte entre esse grau da existência com a dimensão das tradições religiosas, né? As tradições religiosas são exatamente isso, são tesouros de sabedoria que carregam histórias milenares, ensinamentos profundos e rituais que celebram a beleza da vida. Olha só que bonito, carregam várias histórias, carregam ensinamentos profundos, mas também tem uma liturgia, tem rituais que fazem memória das suas verdades de fé. Então, toda a tradição religiosa tem essas três dimensões, ok? Isso, na próxima cartela, nos ajudam a entender não apenas o mundo ao nosso redor, mas também o nosso papel no mundo. Que tal nós mergulharmos nessas descobertas e encontrar respostas que podem transformar a sua maneira, a nossa maneira de ver a vida? Então, o que eu posso te convidar nesta aula de hoje? Toda e qualquer tradição religiosa carrega verdades profundas. Isso é uma coisa muito importante. Carregam liturgias, carregam rituais que falam não somente sobre a sua verdade de fé, mas também falam sobre maneiras como o ser humano dão sentido à sua própria existência. Maneiras como o ser humano escreve coisas e lições no decorrer dessa vida. Uma vida que é única, que é irrepetível e ao mesmo tempo que é muito especial. Então, quero colocar esse prefácio, essas primeiras ideias para a gente pensar qual é a relação entre valores
e as tradições religiosas, ok? Mas o próximo passo, eu quero te convidar para pensar qual é o papel da fé nas diversas religiões que nós conhecemos, ok? Preste atenção aí no papel da fé, dá uma lidazinha com muita atenção, que vai ser muito importante. Então, nós temos que entender o seguinte: a fé é a ponte, é o instrumento que nos conecta a tudo que é divino, que nos conecta a Deus, que nos conecta ao transcendente, né? Na linguagem da ciência da religião, nós chamamos Deus ou os deuses de transcendente, de transcendência, ok? Então, a fé é essa ponte que nos conecta a Deus, a ideia de Deus, dos deuses. Ela traz esperança nos momentos mais difíceis da vida. A fé, ela nos traz conforto nos momentos de maior incerteza. Ela nos traz força para superar tantos desafios. Para pensar quantos desafios que nós temos que superar ao longo da vida. Desafios acadêmicos, desafios familiares, desafios financeiros, desafios existenciais. Mas, mais do que isso, a fé nos ajuda a descobrir um sentido profundo para a vida. Olha só. Então, essas diversas ideias sobre fé, elas nos conectam à ideia de religião. Em última instância, a fé ela nos guia por um caminho de amor, de compaixão e de entendimento. Em resumo, a fé é o coração que move e transforma vidas. Ok? Então, o que eu quero colocar para você, meu caro aluno, minha cara aluna, diante dessa ideia de fé e religião? Importante, toda religião só tem sentido, só tem validade, só tem autenticidade a partir do elemento da fé. É impossível ter uma religião, ter uma experiência religiosa, seja no Ocidente, seja no Oriente, que não tenha essa conexão, o papel da fé como o papel importante e preponderante para o funcionamento de qualquer tradição religiosa, de qualquer fenômeno religioso. Então, o que eu queria colocar para você? A fé é o motor, é a essência de qualquer tradição religiosa. Então, toda pessoa que pratica religião, e aqui eu quero relembrar o sentido da palavra religião, que vem de religar o ser humano com Deus, o ser humano com o transcendente. Mas essa religação acontece mediante o exercício de fé de qualquer pessoa que se coloca, que se conecta, que é parte de uma tradição religiosa. Tudo bem? Então, até aí? Então, essa ideia entre fé e religião é preponderante para entendermos a temática de hoje e como é que ela se conecta com o terreno dos valores. Agora, eu queria dar um outro passo sobre a dimensão das primeiras religiões. Como é que elas se originaram? Como é que, de repente, as primeiras religiões surgiram? E aqui eu quero te colocar algumas ideias. As primeiras formas de religiosidade surgiram nas sociedades antigas, né? Mas elas surgiram como explicações de fenômenos naturais e existenciais, associando deuses e espíritos a também normas de convivência, né?
Esses mitos passaram a incluir valores fundamentais como respeito, como solidariedade e também como a noção de justiça. Para pensar aqui, meu caro aluno, olha só que interessante nessa ideia das primeiras religiões. O ser humano não tinha como explicar sobre todas as coisas a partir do discurso racional, a partir do discurso da razão. Muitas coisas que aconteciam com esse ser humano eram verdadeiros tabus. Para pensar no ser humano pré-histórico, quando ele se confrontava, por exemplo, com o fenômeno da morte, que tanto você quanto eu, como cada um de nós, vamos passar por isso. Ou, de repente, esse homem, essa mulher pré-histórico, se confrontar com os fenômenos do fogo, da chuva, os fenômenos naturais, que naquele momento você não tinha, na verdade, um discurso racional para explicar aquilo, então você corria para o quê? Para o discurso mitológico. Então, o discurso mitológico, ele, de certa forma, sedimentava uma tentativa de explicar a realidade. Isso não é muito distante, por exemplo, da maneira como as comunidades indígenas aqui na Amazônia, de certa forma, se colocaram à disposição para explicar a realidade, explicar a sua história, a sua ancestralidade, a partir dos seus mitos, das suas lendas, né? Então, quero que você faça essa relação entre história e, ao mesmo tempo, que as primeiras comunidades religiosas, elas, de certa forma, usaram desse discurso mitológico para explicar um pouco sobre fé, sobre justiça, sobre solidariedade. Então, nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante, ok? Mas eu queria também conectar esse discurso das tradições religiosas para a dimensão da moral, dos valores. E como é que isso aconteceu? Na próxima cartela, nós vamos ver que textos sagrados antigos, como a Torá, que é de tradição judaica, ou o Código de Hammurabi, sistematizaram princípios morais que orientavam a vida dos fiéis, definindo o que era aceitável ou não. Esses códigos estabeleciam claramente o que era certo e o que era errado. Para pensar, o Código de Hammurabi era aquele código que falava olho por olho, dente por dente. Se fulano matou, tem que ser morto. Se fulano roubou, tem que pagar. Então, o Código de Hammurabi foi uma das primeiras codificações morais e legislativas que a humanidade tem na verdade, notícia no campo do direito, né? E também a Torá, de cunho judaico, que também vai trabalhar um pouco essa questão da moralidade, essa questão também do certo, do errado, da justiça, do fazer algo de ruim ou de bom a partir do outro. Mas o que é importante nós pensarmos e percebermos a partir disso? É que nenhum ser humano é uma ilha. Todos os códigos morais, os valores que vão surgir no âmago das religiões, vão surgir a partir da dimensão da convivência. Na convivência nós vamos perceber o que o outro tem de riqueza, de coisas bonitas, mas também na convivência nós vamos perceber os limites, as fragilidades que podem ocorrer no relacionamento entre as pessoas. Eu quero te presentear com uma bonita reflexão de um grande literato inglês chamado John Donne. Nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da Terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero humano. E por isso não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. John Donne. Então, vocês viram a partir dessa pequena poesia o quanto que o terreno dos valores, o terreno da moral está conectada com a dimensão da existência humana. Essa existência não é uma existência sozinha. Nenhum ser humano foi feito para ser uma ilha. Isso é muito importante. Você, eu, cada um de nós, não somos ilha.
não somos isolados. Estamos, de alguma maneira, mais do que nunca conectados. Ainda mais nos dias de hoje, que nós temos, por exemplo, as redes sociais, as tecnologias que facilitam essa conexão informacional uns com os outros. Tá bom? Mas eu quero dizer que esse terreno da moralidade, dos valores, eles têm tudo a ver com a dimensão da modernidade. Ok? E aqui eu quero te colocar a seguinte reflexão. A modernidade trouxe uma pluralidade de valores. Ok? Essa pluralidade de valores seria o quê? Uma diversidade de valores que exige um diálogo entre diferentes tradições religiosas e filosóficas. E aqui, gente, nós temos que entender que essa pluralidade e esse diálogo é justamente esse diálogo entre vários olhares que vão, na verdade, ampliar nossa concepção de moralidade, né? Então, à medida que eu vou tendo contato com diversas tradições religiosas ou culturas, eu vou questionar o que é certo do que é errado. Ok? Então, isso é muito importante nós colocarmos de antemão. E mais, esse terreno do diálogo entre as várias concepções religiosas e filosóficas, elas também necessitam uma atitude de muito respeito, de muita compreensão, e ao mesmo tempo, quando eu me confronto com uma visão religiosa ou de valores diferentes da minha, eu devo também, ao mesmo tempo, ampliar minha visão de mundo. Né? Colocar o óculos da vida para poder melhor enxergar as pessoas, enxergar as situações, enxergar as realidades, e por que não acolher as pessoas, me acolher e entender que eu sou parte de um grande todo e que a minha voz é só parte de um grande mosaico que é a humanidade. E aqui eu quero te convidar para uma outra reflexão. A diversidade de visões éticas leva a uma rica troca de ideias sobre justiça e dignidade humana. Para pensar o que é certo e o que é errado. Essas visões que às vezes nós temos nas várias culturas, elas nos enriquecem, elas não tiram da gente. E aqui eu quero te convidar para, de maneira assim bem tranquila, fazermos um bonito passeio sobre o que as várias religiões vão falar sobre valores. Você vai ver que, na verdade, existe uma grande concatenação, muitas religiões têm coisas muito em comum uma com as outras. E aqui nós vamos fazer um grande passeio que eu queria tua especial atenção para ver como é que esses valores se conectam e como que, de repente, religiões tão longínquas da gente ou tão próximas da gente se conectam e falam sobre a questão da ética, dos valores. E aqui pensar em valores como o amor, como a solidariedade, como a justiça, que são valores universais, que todas as religiões de alguma maneira falam e têm algo a dizer sobre isso. Quero te convidar aqui a começar esse passeio a partir de alguns escritos. Olha só, o amor e o respeito existem nas várias religiões. E olha só uma mensagem hinduísta. Não faça aos outros aquilo que, se fosse feito, lhe causaria dor. Olha só. Não faça aos outros aquilo que, se fosse feito, lhe causaria dor. Isso aí é um escrito antiguíssimo, lá dos hinduístas, lá da Índia, há mais de 13.000 anos atrás, gente. É mais antigo do que o cristianismo, do que o judaísmo, do que muitas das tradições ocidentais, né? Olha só, vamos ver aqui uma outra mensagem, por favor. Olha só a mensagem budista. De 5 maneiras, um verdadeiro líder deve tratar os seus amigos e dependentes. Com generosidade, com cortesia, com benevolência, e dando o que deles espera receber e sendo fiel à sua própria palavra.
Então, olha só, isso aí é uma tradição budista antiguíssima, tá? Então, essa dimensão de você preservar a sua palavra, mas também essa dimensão da lealdade no tratamento com as pessoas que estão próximas de você. Ok? Vamos continuar, então? Olha só essa frase judaica. Não faças ao seu semelhante aquilo que para você é doloroso. É muito parecido com o hinduísmo, né? Então, se é doloroso para você, então não faça para o outro. Ok? Isso no terreno do judaísmo. Vamos agora para a mensagem cristã? Olha só, interessante. Na mensagem cristã, nós temos na Bíblia tudo quanto quer que os outros façam para você, façam também para eles. Jesus já chegou a falar sobre isso, e em diversos momentos nós vamos ver nos conhecimentos cristãos essa dimensão de fazer ao outro numa atitude de reciprocidade. Ok? Agora vamos ver uma mensagem muçulmana? Ninguém pode ser fiel até que ame o seu irmão como a si mesmo. Olha só, é muito forte isso. É de fidelidade. Ninguém pode ser um fiel até que ame o seu irmão como a si mesmo. Então, o que nós percebemos nessas diversas tradições religiosas? O quanto que o se colocar no lugar do outro, a empatia, a reciprocidade, né, no trato com o outro é muito importante. Quanto que isso, de certa forma, tem um peso assim necessário e um peso que, de fato, assim, faz a diferença. Então, gente, vocês viram assim, diversas partículas de várias mensagens religiosas que se conectam, que são valores universais. Agora eu quero pensar um último passo com vocês que é muito importante. Vamos lá, então? Para o budismo, a justiça significa quanto mais nos distanciarmos do nosso egocentrismo, com mais facilidade saberemos o que é justo e o que não é. Então, sair um pouco do nosso ego nos faz ser mais justos com as pessoas. Isso na mensagem budista. No cristianismo, o Deus bíblico promove a justiça e estabelece o direito. É um Deus que liberta escravos, faz justiça aos órfãos e viúvas, se faz presente principalmente junto aos mais abandonados e perdidos. E aqui eu quero fazer uma menção ao padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, que é um testemunho muito bonito de justiça, de cuidado com os moradores de rua. Quero também fazer uma menção a vários seguidores do budismo que fazem aí pelo mundo afora atitudes de caridade. Então, olha só que não é só falar, tenha também uma prática quanto a isso. Vamos também continuar, por favor? Para o judaísmo e o cristianismo, a solidariedade humana é o reflexo da própria solidariedade divina. O Deus bíblico é aquele que se move misericordioso em direção ao humano sofredor. Então ele vai ao encontro daquele que sofre. Ok? Nas religiões afro-brasileiras, elas estão baseadas no caráter solidário entre as pessoas, como fundamentais para o processo de evolução espiritual de seus fiéis. Olha, eu quero fazer um adendo a tantas comunidades, a tantos terreiros de Umbanda, de Candomblé, que durante a pandemia distribuíam cestas básicas, ajudavam pessoas, se colocavam numa atitude de serviço, mesmo pessoas que às vezes nem eram adeptas daquela religião. Aqui em Manaus e em muitos lugares do Brasil nós presenciamos isso. Eu quero frisar isso, que é parte também da doutrina e da caminhada dessas tradições religiosas. E aqui vamos continuar então. Olha só a sabedoria no islamismo. O Islã se realiza na pureza das intenções, na adoração associada ao conhecimento. Esses dois componentes se completam e dão vida um ao outro. Isso explica a ênfase que o islamismo, mais do que qualquer outro sistema religioso, dá ao conhecimento.
Então, a questão do conhecimento é parte da sabedoria, né? Isso aqui é uma coisa bem legal em relação à sabedoria no islamismo. Agora nós vamos ver um pouco sobre os valores nas matrizes africanas e também nas religiões de matriz indígena. Os valores nas religiões de matriz africana, o primeiro valor transmitido e aprendido nas comunidades de matriz africana se dá por meio da família. Para algumas dessas tradições, no meio religioso, a pessoa tem duas famílias. A família de sangue, pai e mãe, né? Então, os valores das tradições nas religiões de matriz africana. O primeiro valor transmitido e aprendido nas comunidades de matriz africana se dá por meio da família. Para alguma dessas tradições, no meio religioso, a pessoa tem duas famílias. A de sangue, que é de pai e mãe, que você, de certa forma, tem a descendência, e o de criação, né? E a família de santo, que é o seu vínculo com aquele terreiro. Ok? A primeira é a família como conhecemos. A segunda é a família que se forma ao longo da caminhada religiosa nas comunidades de fé. Forma-se uma família com outros irmãos e irmãs, cujo vínculo se dá pela fé a partir dos líderes da comunidade, do pai e da mãe de santo. E é no contexto familiar, seja a família de casa, seja a família de santo, que se educa os membros daquela comunidade afro-brasileira no amor e o respeito ao próximo, no respeito aos mais velhos, na caridade e na solidariedade, na honestidade, no estudo da liberdade com responsabilidade, o respeito à natureza e ao meio ambiente, dentre outros. Tá? Para finalizar, nós vamos ver os valores das religiões de matriz indígena. No caso dessas religiões, a questão dos valores está profundamente ligada às culturas e ao modo de vida de diferentes etnias indígenas. Para entender melhor a questão dos valores, vamos nos deter em 4 dimensões comuns aos povos indígenas e às suas religiões. Essas quatro dimensões que eu queria colocar aqui, seria essa dimensão da comunidade, a dimensão da ancestralidade, a dimensão da conexão com a natureza e também a dimensão do respeito à sua própria história. Mas eu queria citar 2 em especial que são frutos dessas 4 dimensões que eu coloquei para vocês. A questão da territorialidade. Para os povos indígenas e suas religiões, o território onde vive, desde suas origens, é sagrado. Por isso, eles possuem uma relação muito forte com o solo, com a terra, pois é ela que sustenta e garante a sobrevivência daquele povo. E aí nós temos também a dimensão da comunidade. A convivência em sociedade educa e possibilita a vivência de valores como a amizade fraterna, a reciprocidade e o cuidado um com o outro e o amor ao próximo. Então, meus caros alunos, nós vimos assim as diversas tradições religiosas com os diversos valores e vimos com quanto que é rico essa diversidade de olhares. E quanto que isso, de certa forma, enriquece a nossa convivência e a nossa visão de mundo diante de nós mesmos, do outro, e, ao mesmo tempo, enriquece a nossa existência, o nosso sentido de vida. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e vamos que vamos juntos construir a educação.